Olá, eu sou Ellen Dania Santos, sou bacharel em Química, mestre em Saúde Pública e atualmente estou como superintendente de resíduos sólidos da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, a DASA. Nesse módulo, vamos falar sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos e, especificamente, sobre Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, o PMGIRS. Para começar essa aula, gostaria de falar sobre um dado para vocês. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, lançou em 2024 um relatório que estima que a produção de resíduos em áreas urbanas poderá alcançar 3,8 bilhões de toneladas até 2050. Os resíduos, se não gerenciados adequadamente, se tornam um dos maiores problemas ambientais enfrentados pelas cidades. Ao longo das próximas aulas, nós discutiremos os desafios, as soluções e as oportunidades que permeiam a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, que é tema crucial para a construção de comunidades mais sustentáveis e resilientes. Bom, sobre a importância do planejamento. Os planos de resíduos sólidos são instrumentos da Política Nacional de Resíduos, que foi aprovada por meio da Lei nº 12.305 de 2010. E o que basicamente contém o plano? O plano, ele contém e identifica os problemas, aponta soluções e alternativas tecnológicas e estabelece os prazos de atuação para que aqueles problemas sejam resolvidos. A nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabeleceu o que são planos de resíduos: o Plano Nacional, os planos estaduais, os planos microrregionais, os planos intermunicipais, os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e os planos de gerenciamento de resíduos. E, nessa aula, focaremos no PMGIS, que é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. E para sua elaboração, é imprescindível que todos os entes da federação desenvolvam, com participação da sociedade, planos de gestão capazes de equacionar esse enfrentamento da questão dos resíduos, estabelecendo estratégias gerenciais, técnicas, financeiras, operacionais, urbanas e socioambientais para que todos os lixões do país possam ser eliminados e para melhorar os indicadores de coleta seletiva, logística reversa, reciclagem e compostagem. E o que vem a ser essa gestão integrada de resíduos sólidos? A lei, ela define que é o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social com controle social, pois os resíduos é um problema de todos, e sob a premissa de desenvolvimento sustentável. É a gestão integrada porque envolve também a questão de todos os tipos de resíduos estabelecidos na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, o PMGIS, ele vai abordar questões relacionadas aos resíduos domiciliares, aos resíduos da limpeza urbana, de estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços, os resíduos que são provenientes do saneamento básico, como estações de tratamento de água, né, e também de esgoto, resíduos industriais, resíduos dos serviços de saúde, resíduos da construção civil, resíduos agrossilvopastoris, resíduos dos serviços de transporte e também resíduos de mineração. E a lei também estabeleceu o conteúdo mínimo que esse PMGIS ele tem que ter. E a gente pode estruturar esse conteúdo mínimo em 3 linhas gerais, como o diagnóstico, que é a identificação dos problemas e também das boas práticas, metas, programas e ações e o sistema de monitoramento. Falando aqui primeiro do diagnóstico, essa parte do plano, ele tem que fazer o diagnóstico da situação de todos os resíduos que são gerados no município, né? Abordando ali a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final. Tem que identificar também as possibilidades de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros municípios, pensando aí na economia de escala. Identificar os resíduos sólidos e dos geradores sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento específico ou que estão sujeitos à implementação de sistemas de logística reversa. E a identificação também dos passivos ambientais, incluindo as áreas contaminadas.
Para estruturar esse diagnóstico, eu trouxe aqui um exemplo de uma tabela que a gente pode organizar, né, todos os tipos de resíduos que eventualmente são gerados no município e ali os dados que vão ser levantados. Então, veja, né, que para resíduos domiciliares, secos, úmidos, da limpeza urbana, da construção civil, a gente pode levantar os dados gerais de caracterização, ou seja, a composição dos materiais desses resíduos, as fontes de geração, a coleta e o transporte, como isso é feito para cada um desses resíduos, como é feita a destinação e a disposição final, quais são os custos envolvidos no gerenciamento de cada um desses resíduos, as competências e responsabilidades das instituições relacionadas ao gerenciamento dos resíduos no município, né, as carências e as deficiências, as iniciativas relevantes que o município possui para poder gerenciar, né, e fazer a gestão desse material, e a legislação e normas brasileiras aplicáveis e também as normas municipais que dispõem sobre esse tema. Quando falamos de metas, programas e ações, estamos falando de procedimentos operacionais e especificações mínimas que vão ser adotadas no serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, né? Estamos falando de programas e ações para capacitação técnica voltada à implementação desse plano. Falamos também de programas e ações de educação ambiental, que vão promover a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos. E de programas e ações voltadas à participação de grupos interessados, em especial de cooperativas de catadores, né, formada por pessoas físicas de baixa renda, onde houver. Dentro desse segmento também de metas, programas e ações, é preciso criar mecanismos para a criação de fontes de negócio, de emprego e renda, né? Quais vão ser os programas e ações que vão fomentar esse tipo de negócio, né? Visando aí essa questão do emprego e a renda, sobretudo dos catadores de materiais recicláveis. É preciso ter também o sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. É preciso que tenha uma remuneração justa o suficiente para garantir a sustentabilidade econômico-financeira desse serviço. E também, né, traçar metas de redução, reutilização, metas para a coleta seletiva, para a reciclagem, com vistas aí a reduzir a quantidade de rejeitos que são encaminhados para a disposição final. E aí, né, uma tabela aqui contendo exemplo de como isso pode ser organizado, né, focando aqui especialmente na disposição final. Veja que possuímos aqui algumas ações, como por exemplo, encerramento de lixões, a disposição final adequada dos rejeitos de resíduos sólidos urbanos, no caso aqui seria um aterro sanitário, e encerramento de bota-foras. Então, né, para construir esse programa e ações, né, é preciso colocar ali qual é a diretriz para fazer esse encerramento de lixões ou para construir um aterro sanitário, qual vai ser a estratégia a ser utilizada pelo município, quais serão as metas quantitativas, né, ou seja, qual o percentual de resíduos que vamos poupar, né, que sejam encaminhados ali para o aterro sanitário, qual vai ser o prazo para o encerramento desse lixão e também os programas e ações que vão operacionalizar todo esse projeto que o município tem. E todo plano, ele depois de feito, de elaborado, ele precisa de monitoramento. E para isso é importante estabelecer indicadores de desempenho operacional, também ambiental, dos serviços, né, dos resíduos que foram ali colocados. Tem que prever também ações preventivas e corretivas a serem praticadas nesse programa de monitoramento, né? Quais seriam os programas de educação ambiental que vão promover essa não geração, essa redução? Porque o plano, depois de aprovado, ele tem que ter essa mobilização constante da população, sobretudo relacionada a essas ações de educação ambiental. E os meios a serem utilizados, né, para controle e fiscalização dessa implementação, dessa operacionalização também dos planos de gerenciamento de resíduos, que são de responsabilidade dos geradores. E tem que conter também a periodicidade da revisão do plano. Exemplos aqui de indicadores que podem ser abordados é a cobertura do serviço de coleta em relação à população total atendida, né? A taxa de material recolhida pela coleta seletiva,
A massa recuperada per capita de materiais recicláveis secos em relação à população urbana do município. Outro indicador seria a taxa de recuperação de matéria orgânica em relação a essa quantidade total de resíduos coletados. E também número de catadores organizados em relação ao total de catadores existentes e mapeados no município. São alguns exemplos, né? Outros são necessários, mas são exemplos de indicadores que podem ser utilizados. Em linhas gerais, a elaboração desse plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, ela tem que privilegiar a redução, o reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos que são gerados. Deve indicar e prever o conjunto de instalações para processamento de resíduos, ou seja, unidades para triagem e tratamento desse material. E é preciso também implementar programas de educação ambiental. A educação ambiental é algo que eu falo aqui, né, muitas vezes, de maneira repetitiva, porque realmente é importante, né? Então tem que haver essa mobilização e essa comunicação social para que a população entenda o seu papel e as ações que ela deve fazer para contribuir com a implementação desse plano. E deve contemplar ainda a inclusão social e formalização do papel dos catadores nesse processo, né, principalmente da reciclagem e triagem dos materiais secos. O PMRGIS, ele é essencial para garantir essa abordagem coordenada e sustentável na gestão dos resíduos no município. Ele é fundamental também para garantir o cumprimento da legislação ambiental vigente, uma vez que ele é um instrumento obrigatório exigido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. E ao estabelecer metas e diretrizes claras, o plano ele vai orientar toda a população no sentido de adotar essas ações estratégicas para redução, reutilização, reciclagem e destinação adequada dos resíduos que são gerados. E por meio do plano, é possível que o município ele otimize recursos, que ele reduza custos e promova a inclusão socioeconômica, especialmente dos catadores de materiais recicláveis. O plano ainda estimula a participação ativa da sociedade civil e ele é uma ferramenta fundamental para promover o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população urbana. O novo marco legal do saneamento básico, aprovado pela Lei nº 14.026 de 2020, alterou a PNRS e estipulou que a periodicidade de revisão do PMGIS, ela deve ocorrer no prazo máximo de 10 anos. Antes era 4 anos, né? E com o novo marco legal de saneamento básico, esse tempo de revisão máximo passou a ser de 10 anos. E a existência do PMGIS, é importante pontuar, que não exime o município ou o Distrito Federal do licenciamento ambiental de aterros sanitários ou outras instalações de tratamento de resíduos sólidos. Uma questão importante também é que o PMGIS ele pode ser a componente resíduos sólidos do plano de saneamento básico, o qual o município também está ali obrigado a fazer, né? Decorrente aí do estipulado na Política Nacional de Saneamento Básico, que é a Lei 11.445 de 2007. E os municípios que integram aí soluções intermunicipais que participam de consórcios públicos, eles são dispensados da elaboração do plano individual, desde que haja um plano intermunicipal que aborde todo o conteúdo previsto no PMGIS. Então, a gente pode concluir que é possível elaborar um único plano que atenda tanto à Política Nacional de Saneamento Básico, quanto à Política Nacional de Resíduos Sólidos, e é possível também adotar um único plano atendendo vários municípios associados. A elaboração do PMGIS também é condição para que o Distrito Federal e os municípios, para que eles acessem recursos da União, né? Então, existe lá um ordenamento da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que diz que serão priorizados no acesso a recursos da União os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais. Então, né, veja que essa questão da solução consorciada também afeta nessa questão de acesso a recursos da União. E aqui, finalizando, né, uma mensagem importante é que a gestão integrada de resíduos sólidos não é apenas uma questão de responsabilidade ambiental, mas também social. Ela exige um planejamento adequado e é também um imperativo para a construção de comunidades mais sustentáveis e resilientes, com planejamento. Então, deixo aqui, né, as referências utilizadas nessa aula e agradeço a atenção de todos e todas.